central da nossa entrevista. Eu estou aqui com a Shirlene Moreira, roraimense, escritora, viajante pelo mundo, né, Shirlene? Sim. A Shirlene estava começando a contar a história dela, e aí nós tivemos uma queda de internet, então estamos voltando. Shirlene, fica à vontade, conta aí um pouco. Eu não lembro, mas eu acho que eu estava contando a respeito do meu desejo de dar a volta ao mundo. Isso, é verdade. E não era uma realidade muito próxima de mim. Eu conhecia poucas pessoas que viajavam. E o que aconteceu? Quando eu me casei, eu falei para meu marido que tinha essa vontade. E no nosso casamento é muito engraçado. Ele falou, eu quero realizar todos os seus sonhos. Só que ele não sabia que sou uma mulher de muitos sonhos. Será que ele já se arrependeu? Não. A gente não se arrependeu. Ele fala que quer acompanhar. Nós temos 13 anos. Ah, então já passou da famosa crise dos 7 anos. Já. Tem esse mito. Já. E aí, ele topou. Falou, não, vamos começar a viajar. Eu falei, antes de eu viajar o mundo, eu quero conhecer meu estado. Aí foi quando eu fiz o projeto Medita Roraima. Nós conhecemos todos os 15 municípios, fazendo palestras de meditação para diminuir o índice de suicídio. Foi muito legal. A gente teve apoios, né? E a gente conseguiu fazer. E foi eu, meu marido e meu filho. Ele tinha, na época, 4 anos, eu acho. 4, 5 anos, eu não lembro direito. Então, nós começamos a viajar. E a gente ficava em pousadas muito precárias. Teve uma até que tinha pulga, eu fiquei me coçando assim, todinha. E eu falei para ele, poxa, seria tão bom se a gente pudesse viajar em alguma coisa que tivesse uma cama bem confortável. Aí ele falou a respeito, deixa eu pesquisar. Ele começou a pesquisar e encontrou o motorhome. Que o motorhome, não sei se vocês conhecem, é uma casa dentro de um carro, né? Dentro de um ônibus, no nosso caso. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando nós fomos para a Índia, numa das nossas viagens, um tempo depois, eu conheci vários viajantes, só que nós tínhamos o nosso filho já. Então não dava pra gente colocar uma mochila nas costas. Na época eu pensava, né? Porque eu vou fazer isso agora. E eu achava que não dava para colocar a mochila nas costas e sair com a criança. Agora você indo com a mochila nas costas com 2 crianças, então você vai melhorando. Então, nós compramos um ônibus e fizemos uma casinha aqui mesmo. Compramos em Manaus, tiramos tudo de dentro e fomos contratando pessoas. E eu era um carro totalmente autossuficiente. E nós começamos a viajar. Só que eu já tinha minha bebê de 1 ano, então saiu eu, meu marido e nossos 2 filhos. A minha bebezinha tinha acabado de completar 1 ano. E o meu filho tinha 7. Então, nós saímos numa viagem, assim, sem tempo. E foi muito gostoso, muito especial. Eu acredito, né, que uma curiosidade que eu tenho, de repente, possa ser a curiosidade de muitas pessoas. Como é que funciona a educação, né, dessas crianças que vocês viajam, né? Como é que funciona? Vocês são responsáveis pela educação? Conta pra gente aí como é que vocês fazem isso. No nosso país, uma polêmica bem grande a respeito do que a gente faz chama-se homeschooling. É uma educação domiciliar. E somos nós que ensinamos ele. Na verdade, assim, eu sempre tive esse toque, né, de gostar de ensinar as pessoas. E o meu filho estudava na escola regular. Isso na pandemia. Ele estava estudando na escola regular. E na época da pandemia, eu meio que absorvi toda a educação dele, né? E comecei a gostar de fazer isso. Então, quem ensinou o meu filho a escrever, ensinou meu filho a ler, fui eu e meu marido. Desde aí, a gente já começou a gostar e eu gosto muito de sair das caixas, né? O que eu vejo a respeito do homeschooling, da educação familiar, domiciliar? Eu comecei a estudar sobre isso, eu já queria. Falei, nossa, eu já quero isso pra mim. É muito bom, é muito incrível. E eu comecei a gostar muito disso, comecei a ler. Aí veio a pandemia e me ajudou, né? Ela me ajudou a ter certeza que era aquilo que eu queria. Então, todas as nossas viagens, ele estuda com a gente. Com a gente. Legal. Shirlene, assim, como era a vida de vocês, né? Antes disso, qual é a tua formação? Você trabalhava no quê? Teu marido trabalhava no quê? Porque, assim, já ficou claro que assim, até um dado momento você tinha uma vida, digamos assim... Normal, né? Entre aspas. E aí chegou um momento que virou a chave. O que você fazia? O que vocês faziam antes de... A nossa experiência foi assim... Eu queria ter o segundo bebê, né? Queria ter o segundo bebê. Eu falei, não, vamos
vamos realizar um dos meus sonhos, que é conhecer a Índia. Antes, nós chegamos à Índia, passamos uns 45 dias lá, fazendo cursos e tal. E eu tinha uma clínica de fisioterapia. Um estúdio de yoga. E meu marido era concursado público. Era não, né? Ele só é afastado agora, né? Ele é concursado público. E aí na Índia, né? Sabe, um desenvolvimento pessoal incrível. Eu conheci vários viajantes, como eu tinha falado antes. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra mim. Eu quero liberdade. Você encontrou algum guru lá, conversou, que a pessoa tem essa ideia, né? Que os indianos têm os gurus, que, né, são pessoas que têm um nível de concentração elevadíssimo, né? Vocês, né, pensam muito, né? Você conversou com alguém lá ou foi algo natural mesmo? Não, na verdade a gente chama de despertar, né? Como eu falo, virada de chave. Sim. Eu comecei a me questionar. Será que a vida realmente é essa que eu estava tendo? Que eu trabalhava de domingo a domingo, que eu tinha milhares de contas para pagar. Como a gente construiu uma empresa do zero, então a gente tinha muito investimento que você tinha que honrar financeiramente com aquilo. Eu tinha 2 babás, uma que cuidava do meu filho de manhã e de tarde, uma de noite. Eu quase não via meu filho. E assim, o tempo que me restava para viver com a minha família era muito pequeno. Eu estava sempre cansada. Eu estava sempre assim, ó, só existindo. E aquilo para mim não fazia sentido mais. Eu falei, gente, mas para quê? Para que eu quero dinheiro, assim? Não é que eu não gosto de dinheiro, eu gosto, né? Sim, não claro. não é isso. Mas eu falei, será que realmente eu quero trabalhar até não sei quantos anos, né? Viver cansada. Até quando a saúde permitir, né? Normalmente é o que acontece, né? E depois fica doente, envelhece e morre. Aliás, envelhece, adoece e morre, é o ciclo. Eu digo que quem vira a chavinha, assim, quem sai da caixa desse dito normal, que é trabalho, casa, casa, trabalho, estresse, casa, trabalho, 30 dias de férias, né? A pessoa só tem 30 dias de vida real, que eu chamo, né? Que a vida imaginária foi os outros verdade. meses. E a gente que trabalha na área de segurança pública, né? Ainda é um pouco mais agravada essa situação, né? A gente tem vários casos de policiais que, após cumprir a sua missão, 30, 35, 40 anos de atividade policial, se aposenta, né? Faz o requerimento, se aposenta. E é muito comum esses ex-servidores, né, adoecerem. É muito comum. A pessoa fala assim, nossa, eu não vou nem pedir para aposentar, porque o fulano trabalhava todos os dias aqui, era alegre, animado, aposentou, ficou doente. E não muito raro, morre. Cria até assim, mas é uma mudança, né? Algumas pessoas, ou muitas, levam uma vida inteira com a rotina de acordar a tal horário, como você falou, almoçar a tal horário, cumprir expediente, às vezes manhã, à tarde. E aí, de repente, ele se vê sentado no sofá da sala, sem nada para fazer. E o que era para ser um motivo de felicidade, de descontração, para ele passa a ser um terror. Os grupos passam a ser outros, ele não tem mais aquela conexão com os colegas de profissão. Eu estou falando isso no caso dos policiais, mas isso se aplica a qualquer outra profissão. E a Shirlene está falando exatamente disso, né? Hoje ela vive de férias, aí, Shirlene? É isso, eu vivo de férias. São férias permanentes. Férias Nossa, permanentes. que inveja. Nós vamos ter que conversar mais. De repente, quem sabe eu consigo aí financiar um motorhome também e zarpar, né? Como diz. Olha, eu vou dizer assim que atualmente estamos morando em Portugal e lá existem diversas pessoas que são viajantes. E elas não têm desculpa de ter um motorhome chique, maravilhoso, autossuficiente. Elas pegam um furgão, colocam um colchão, ainda levam um cachorro ainda, tenho fotos muito legais. E as pessoas vivem, né? Assim, e nós vivemos. Esse negócio de você encontrar muito conforto é muito complicado. Porque para você ter muito conforto, você tem que ter muito dinheiro. Para que você tenha muito dinheiro, se você não roubar, não ganhar na Mega Sena, você vai trabalhar muito. Não faz muito sentido alguém que se dispõe a viajar, a ter essa aventura, tá rodeado de luxo, né? Assim, eu acho que é um pouco antagônico. Não quer dizer, né, como a gente até conversou lá na tua casa, você também não precisa passar fome, passar frio. Mas faz parte da aventura, né?
algumas dificuldades, né? Fazem parte de você viajar, conhecer, enfrentar algumas dificuldades. Mas, de fato, né? Se alguém pretende iniciar uma aventura dessa, não, mas eu só vou quando eu tiver um motorhome de 20 lugares, com ar-condicionado, aí de fato tem que ganhar na Mega Sena ou... Eu vejo essa problemática as pessoas, elas projetam a sua liberdade quando ganharem na Mega Sena, porque elas acham que precisam de milhões para viver livre. Não, você só precisa de se reconectar e ver se sua vida realmente está fazendo sentido. Esse seu despertar aconteceu na Índia, numa viagem que você fez à Índia, né? Que você estava comentando. Isso, eu costumo dizer para os meus alunos a respeito disso, que as pessoas elas podem ter 2 momentos incríveis de despertar da sua consciência. Um é durante uma viagem, no meu caso, né? Que você aumenta a sua introspecção, que você se conecta, conhece as pessoas e tem tempo para se sentir. Aí você desperta e vira a chave, separa do marido, muda de trabalho, faz um esporte radical. É quando você muda alguma coisa. Ou doente, na cama. Aí você fala, nossa, se eu tivesse saúde. E você começa a pensar sobre isso. Mais ou menos assim, se eu escapar dessa... Isso mesmo. Aí faz promessas e promessas, aí escapa. Aí alguns ainda colocam em prática. Então, esses 2 momentos. E você pode escolher. Qual momento você quer despertar? Será que é nas férias? Ou será que é num leito de um hospital? Né? Para você ter a consciência de que sua vida não é só trabalho. E é uma coisa que eu pauto. Não é que eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Mas não é todos os dias que eu quero trabalhar. E então, assim, não é todos os momentos que eu estou apta a desenvolver uma conexão com o paciente e ajudá-lo. Então, é muito... Ou todos os dias escrever. Né? Eu acho que a gente não falou ainda da tua formação. Você é fisioterapeuta, né? Isso. Que você fala paciente, desculpa. Algumas pessoas ainda talvez não saibam. A Shirlene é fisioterapeuta, né, de formação. E como ela falou que já tinha uma clínica, né, Shirlene? Isso. Fazia atendimentos. E agora ela decidiu que vai conhecer o mundo, viajar, né? Já fez algumas viagens e ela comentou comigo que segunda-feira ela está partindo em direção à Ásia, não é isso? Nós vamos em setembro para a Ásia. Segunda-feira eu estou voltando para Lisboa. Ah, sim. Você retorna para Portugal, onde é a residência de vocês atualmente. Atualmente, né? Isso. Tem pouquinho tempo a gente está lá. E aí vocês de lá vão depois conhecer o continente asiático. Isso mesmo, né? Nossa volta ao mundo começou. Então, depois que eu conheci o Brasil todo de motorhome, né? Com uma casa dentro de um ônibus. Depois que eu conheci o Brasil quase todo. Essa viagem pelo Brasil já que você fez, né? É recente já, você, o seu esposo... E os meus 2 filhos. E os 2 filhos. Isso. Todos os estados... Todos os estados, dormindo em frente de praças públicas, em frente de praias, circos. Foi uma experiência muito boa. E meus amigos que, são policiais, falavam, você é maluca? Como que você vai com 2 crianças? O Brasil tá muito perigoso. De fato, é uma aventura e tanto. Como dizem, né? É uma vida cigana, né? Assim, não tem lugar para parar, onde um conforto mais ou menos, vamos parar que vamos dormir hoje aqui. É mais ou menos assim? Sempre foi assim. Nós falávamos, eu quero ir para tal canto. Chegava lá, a gente sempre falava, se era uma pessoa conhecida, a gente sempre falava 2 dias, né? Vamos ficar 2 dias, e que se você fosse nosso amigo, a gente falava, vamos ficar 2 dias. Se tivesse bom, a gente ficava mais. Ah, não, a gente vai poder ficar mais. Se tivesse ruim, a gente falava, poxa vida, olha, é que a gente tem que ir. Então, a gente conseguia ter essa flexibilidade. Tinha muitas praias, praias... como Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas, praia, todo mundo quer ir para lá. Nós chegamos lá, horrível, muita gente, muito comércio, muita... Eu falei, não, vamos procurar outra praia. Praia bem ao lado, né? Que não é tão famosa. Que não é famosa. Tem mar, que tem areia, isso. limpinha. Que é a mesma coisa, muito. Que o milho que o milho na praia de Porto de Galinhas era R$10 e nessa outra 3, 4. Isso eu já pude testemunhar pessoalmente, né? É a famosa vitrine, né? Às vezes é o mesmo produto, às vezes até melhor, mas ele não tem aquele nome, não tem aquela marca.
e o preço é totalmente diferente. Shirlene, mas... vamos voltar à Ásia, né? Mas antes de ir para a Ásia, fiquei agora curioso aqui. Vocês viajaram por todos os estados brasileiros e o Brasil é continental, né? É enorme. Tem que ter muito dinheiro para fazer uma viagem dessa. Não. Não? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Um exemplo, quando as pessoas elas ficam de férias, eu acho isso muito cômico. As pessoas, eu não entendo o que elas estão... O que elas estão pensando da vida delas, né? Eu acho que todo mundo pensa que é um super-herói, é ser finito, né? Tu nunca vai morrer. Muito menos jovem. As pessoas têm essa questão de ser infinitos. E aí elas não se prendem de que existe uma finitude. A finitude é a nossa única certeza, né? E aí... A morte. Assim, direto ao ponto, né? A morte é a única certeza. A nossa única certeza. Então, sobre dinheiro. Nós temos uma quantidade X de dinheiro por mês, que foi do estabelecimento onde era a minha clínica, que agora está alugado. E a gente tem aquele hostel, onde você conheceu. Isso. Hostel, a maioria das pessoas não conhece o que é. É uma casa que você aluga para pessoas dormirem lá, eles compartilham os espaços comuns. Então, a gente tem essas duas vias de renda. E também, eu sou minimalista, né? Da ideologia de que você não precisa de muito. Então, eu poupo muito dinheiro. Vamos dizer que eu ganho 10 mil reais. Então, eu nunca, jamais vou gastar 10 mil reais. Jamais. Então, exemplo, assim, eu vou fazer supermercado. Eu gostaria de comprar tudo do supermercado. Mas não, tem uma quantidade X. E isso é muito legal, muito bacana, porque era uma coisa que eu sempre trouxe na minha consciência. Depois que eu comecei a ter dinheiro, eu aumentei essa consciência de que eu gostaria de ter dinheiro e não de ter dívida. E como a gente sempre gastava, é uma coisa bem legal de te contar. A gente tinha R$1.000 para combustível por mês, né? R$1.000. Ok, quando o combustível estava acabando, a gente parava. Até ter mais R$1.000 no mês seguinte. Até no mês seguinte ter mais R$1.000 para colocar e seguir. Então, isso é legal, né? Para você pode parar, entendeu? Se boa parte das famílias tivessem não precisa ser minimalista como a Shirlene, né? Mas se tiver um mínimo de controle financeiro, talvez a gente tivesse, digamos assim, uma sociedade um pouco mais equilibrada, né? Mas algumas pessoas ganham 10 e gastam 15, 20, 30. Algumas milhares, né? Quase todas. É assim, eu digo muito a respeito de não é você ter controle. Porque quem tem o controle vai perder. É fato. É você ter a consciência da sua necessidade. As pessoas são feitas para ser insatisfeitas. E nunca tem suficiente, nunca é o bastante. Então, se você tem a satisfação, não é um objeto que vai te deixar bem. Você já está bem. E isso é legal, sabe? Shirlene, desculpa. Pode falar. Você falou aqui de uma palavra que até bem pouco tempo eu acho que era um pouco conhecida, mas hoje já está bastante difundida, que é minimalismo, né? Fala um pouco, assim, de onde que vem isso, né? Qual a origem dessa cultura minimalista? Então, é o contrário do consumista, né? É a pessoa que consome de modo consciente, é o minimalista. E o minimalista, ele busca como ideal filosófico mesmo, assim, né? De conhecimento interno, ter poucas coisas. Poucas coisas que eu falo não só de objetos, mas também de existência. Ter pouco trabalho, ter pouco zero de dívida, ter poucos sapatos, ter poucas roupas, ter poucos afazeres diários, ter poucos amigos, ter ter poucas coisas para que você realmente consiga viver aquilo que você tem. Ai, mas ter poucos amigos. Que às vezes você tem 50 amigos, você não lembra mais do amigo, não fala mais com ele. Então, é uma relação de profundidade naquilo que você tem. E falar sobre minimalismo é minha onda, né? Eu adoro nos relacionar e se aproximar com o consumo consciente. É desde a alimentação, um exemplo, acho uma prática bem minimalista que eu tenho, que as pessoas se assustam, mas que depois elas conseguem se conectar a isso, que é supermercado. As pessoas não são minimalistas no supermercado. Elas compram muito mais do que estaria na lista
E olha se faz uma lista, né? E elas sempre passam no cartão de débito, de crédito, tudo aquilo que ela acha que precisa. E então, assim, existe a prática de colocar dentro de você aquilo que você vai usar. Eu sou professora de yoga. Então, eu tenho 10 legs. Sabe o que é uma leg, né? Aquela calça bem coladinha. Mas eu não sou advogada, né? Sou fisioterapeuta. Eu tenho 10 legs, é interessante, porque eu dou muitas aulas. Você suja a roupa, você sua. Mas não é interessante eu ter 10 ternos. Por que eu vou ter 10 ternos? Eu não trabalho usando terno. Assim como, ao contrário, a pessoa é um advogado sedentário. Então, ele tem 10 ternos. Ele é legal, ele vai usar todos, aquilo faz sentido para ele. Mas ele não precisa ter 10 legs, porque ele não faz atividade física alguma, ele não tem tempo. E aí são profundidades que você vai se conectando, você vai vendo que as grandes oportunidades, às vezes, não são realmente oportunidades. O que é muito legal da gente falar pro pessoal. Eu costumo dizer que o minimalista, ele é uma pessoa satisfeita com o que ele tem. E não é ser acomodado. Olha a luz dessa palavra. Acomodado, Leandro. Acomodado. Tu tá acomodado aí? Ou você tá desconfortável? Não, né? Tô acomodado, mas no nosso sistema cultural isso é muito pejorativo. Como se a pessoa fique preguiçosa. Vamos dizer... Existe uma cobrança, né? Para que você produza sempre mais, para que você tenha sempre mais... que você tenha uma casa sempre maior, um carro sempre mais caro, roupas mais caras. Isso eu consigo compreender mais ou menos e, de certa forma, concordar com essa visão, né? E aí, se você decide não fazer parte dessa onda, né? dessa cobrança, e aí você tá achado de preguiçoso, né? De acomodado. Fulano decidiu agora levar uma vida de hippie, a gente escuta muito isso, né? Fulano agora não quer mais trabalhar e tal. Existe esse preconceito. Mas, de fato, se você for parar para analisar, assim, qual é o sentido disso tudo, né? Você trabalhar, às vezes, 70% até 80% da sua existência, da sua vida aqui na Terra, trabalhando. Lógico que tem que trabalhar, né? Você tem que se sustentar, tem que se alimentar, tem que vestir, tem que ter um lar. Não é disso que a gente está falando. Isso. Mas, assim... há limites também, né? Deveria haver limites, né? Senão, nunca... Os recursos, eles são... os recursos mundiais, não os seus. Eles são ilimitados. Não há limites. Se você tem uma casa de 100 metros quadrados, você pode ter uma de 200, uma de 300, uma de 400. Pode ter 2 casas, 3 casas. Então, você nunca vai atingir um ponto assim, pronto. Eu tenho tudo que eu quero. Não vai. E eu acho que faz muito sentido essas perguntas, né? Eu tô brincando, eu acho que eu tô quase para comprar um motorhome, vender e dar uma viajada, acho que eu tô precisando. Tempo sabático, você pede 6 meses de licença e vai. A minha atividade aqui, ela é duplamente estressante, né? Eu sou policial, né? Concursado, efetivo, e sou sindicalista, presidente desse sindicato aqui que acaba... não é que eu esteja reclamando do que eu faço, eu estou aqui por livre e espontânea vontade, né? Mas são 2 atividades que... exigentes. Que acaba te cobrando um pouco. De repente seria uma ideia ótima, né? 6 meses aí de viagem. Shirlene, você é escritora também, né? Isso, sou escritora. A mulher é quase bombril, 1001 utilidades. Tudo bem, eu até aceito essa classificação. Fisioterapeuta, escritora... uma de cada vez, isso. Professora. Mãe, esposa, viajante. Você fala quantos idiomas, Shirlene? Para viajar o mundo tem que... no assim, mínimo o inglês tem que não, rolar, né? O inglês eu não morro de fome. Mas eu sou fluente em espanhol e francês. Olha aí. Aí é legal, assim, né? Mas o inglês eu estou estudando melhor agora, porque está surgindo a necessidade. Apesar de que nós vamos agora para a Ásia, as pessoas realmente não falam todas inglês, não. Isso é bem um mito, né? Eles falam tailandês, eles falam... Ai, meu Deus, eu até lembrei... Como é que vocês vão se virar lá? Como é que você não tem preocupação com isso? Não se preocupe. Morrer de fome não vai. Fome, É verdade. Não, dá pra se virar. Quando quer, dá um jeito. Quais livros tu já escreveu, Shirlene? Eu tô vendo aqui uns exemplares.
Você tem quantos livros hoje publicados? Eu tenho 8 livros, mas os publicados eu só tenho 3. Certo. É um por ano, né? Eu me classifiquei que eu quero ter um livro por ano. Então, esse daqui foi o meu último. Dá pra você ver? Esse aqui foi o meu... Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui foi o meu último livro que eu lancei lá em Portugal, agora. Jejum meditativo. Emagreça meditando. Assim, eu já ganhei peso 3 vezes na minha vida, muito peso. Você já foi obesa? Não obesa, já, gordinha. assim, gordinha, né? Exemplo, o meu marido é o meu segundo marido. Meu primeiro marido, quando nós terminamos, encerramos o nosso relacionamento. Mas não é porque você ficou gordinha, não, né? Não, eu era extremamente magra. Muito. Tipo, 10 quilos a menos do que sou hoje. Então, eu era muito magra. Mas, assim, toda a minha relação emocional, ela foi voltada, né, da minha felicidade pós-término de relacionamento na comida, né? Você tá triste, você come ali um docinho, você fica super bem. E aí esse docinho se transformou em sanduíches, em pizza, essas coisas que não são nutritivas. E quando eu me vi, eu tinha engordado 13 quilos. Fui uma pessoa super magra. Hoje eu peso 55 quilos, 54, 55. Mas eu pesava 48, 49. Você de repente ganhar 13 quilos foi um absurdo pra mim. E eu tirei uma foto minha, eu conto tudo isso no livro. E eu vi que as pessoas estavam me achando gostosa, né? Que você é bem magrinho, você engorda, as pessoas te acham gostosa. Mas o braço já tá passando na axila, a perna já tá encostando. E de vez em quando uma piadinha. Tá grávida, né? E você tá grávida. E aquilo foi me incomodando. Então, eu usei todas as práticas do yoga, as práticas, né, que eu já conhecia, e desenvolvi meu próprio processo de emagrecimento através da meditação. E aí deu super certo. E aí eu conto a história desses 3 momentos. O segundo momento, eu engordei 20 quilos na minha gestação. A médica falou assim, não, você é alta, você é magra, você pode engordar até 20 quilos. Exatamente. Tinha mês que eu engordava 5 quilos. Então, eu engordei muito. Fiquei uma barriga enorme, bunda enorme, perna enorme, tudo enorme. E aí, quando meu neném nasceu, eu falei, nossa senhora, não acredito, como que eu vou perder tudo isso, né? É muito peso. Porque eu brinco que na gestação te ensinam a comer por 2, mas depois que você tem neném, você continua comendo por 2, e aí é complicado. Eu falei, não, se deu certo a primeira vez, eu vou usar de novo essa prática do yoga para me reconectar. É uma prática que a gente chama de Butta Shuddhi, é uma limpeza mental e física. E aí apliquei o Butta Shuddhi. E aí, né, na segunda gravidez, eu falei, vou engordar. Ela falou em terceira, vai ter novidade aí. Não. Cadê o Guilherme? Tá com a gente aí, o teu esposo? De jeito Guilherme, nenhum. né? Ele já foi. Prepara, Guilherme. Não, ele já foi providenciado que isso não vai acontecer. Senão a gente vai processar o médico. Então, é o terceiro momento, o segundo filho. E aí, nessa segunda gestação, eu falei, vou ganhar só 1 quilo por mês, eu não vou ter essa problemática. Primeiro mês, 1 quilo. Segundo mês, 1 quilo. Terceiro mês, pandemia. Quarto mês, né, estresse da pandemia. Quinto mês, morte da minha mãe. Então, nossa, engordei 22 quilos, né? Eu engordei muito. E aí é bem complicado. Aí eu falei, não, agora eu perco. Agora eu perco tudo de novo, vou tentar fazer. E assim, já era mais velha, né? Gente, como que eu vou fazer para conseguir? E as pessoas são bem cruéis quanto às mulheres, a maternidade e o peso, né? Falava assim, nunca mais você vai voltar a ser magrinha. E as pessoas ficam desse relacionamento. E como eu digo que eu não sou maluca, eu sou autêntica, né? Como eu tenho muita força interna, eu falei assim, não, eu vou conseguir, vou fazer a mesma coisa. E aquilo para mim era natural, né? Ia dar certo. E as minhas alunas começaram a perguntar, Chico, o que você come? O que você faz? Eu falei, meninas, eu como pouco. Mas como é que é a tua relação com fome? Eu falei assim, sentir fome pra mim é normal. Mas não dói? Eu falei, dói. Qual é o problema de doer? Por que eu tenho que comer toda hora? Quem disse que eu tenho que comer toda hora? E aí, então o livro, ele fala a respeito de voltar a lembrar o que é ter fome. Que as pessoas, ela têm fome emocional. Tá triste, come, tá feliz, come. Ou fome cronológica, meio-dia, tem que almoçar. Né? Uma fome que não é fome real. Esse aí foi o livro que eu lancei lá e foi muito bacana. Legal. Eu já ia te perguntar isso, né? Se passa fome, claro, né? Assim, não é que passa fome, você tem que se controlar. Tem que ter autocontrole em tudo que se faz, né? Em tudo que se busca realizar.
Eu estava lembrando aqui, hoje a gente tem que ter muito cuidado com tudo que fala, porque pode gerar processo, pode... Tá. Às vezes uma brincadeira. Eu tô falando de mim, né? Às vezes tá. você vai falar alguma coisa e não pode mais nem falar piada. Eu falei alguma coisa errada? Não, é eu que vou falar agora, né? Porque, tá assim, bem. você chega para se consultar, para um atendimento, né? Com um nutricionista, alguém que trata da perca de peso com qualidade. E aí, a pessoa que vai te atender é obeso. Assim, você já fica... Pô, como é que essa pessoa vai tratar de mim se nem ele mesmo consegue aplicar a ciência que ele estudou e tal? Isso é diferente, né? Se você chega... Não estou dizendo que todo nutricionista tem que ser magrinho. Não é isso. Mas, assim, às vezes você está cheio de teoria, né? Estuda, se capacita, mas você não consegue aplicar isso nem para você mesmo. Então, eu acho que eu começo com um dever de casa, né? Você estuda, tá? Não, eu vou aplicar, que é o que você fez. Não, eu vou aplicar em mim essa teoria aqui e eu vou ver qual é o resultado e depois eu vou replicar isso. Vou passar para as pessoas. Você tem esse livro, não tem outro? Esse daqui foi o que eu escrevi no motorhome, né? Que é Minimalismo na Prática, ensinando as pessoas... Isso foi durante a viagem de vocês pelo Brasil? Eu dava muitos cursos aqui em Roraima para pessoas interessadas. Cada 2 vezes no ano eu abria curso de minimalismo. E aí foi se transformando numa pochilinha mais grossa. Apostila, eu falei, vamos lançar. E aí eu desenvolvi o livro, então foi muito bacana. E ele fala no contexto familiar, que é o que eu vivo. Uhum. Porque, assim, é complicado. Se tu tem um cônjuge que ele não tenha consciência da organização financeira ou do consumo consciente, aí você se perde, né? Fica bem complicado, isso gera um atrito. E filhos, né? Filhos, porque eu costumo sempre falar para as minhas amigas, meus alunos, os filhos não ajudam em casa. Os filhos compartilham, porque a casa é deles. Então, assim, não tem esse negócio de ajudar. É o colaborar. É todo mundo junto. Então, lá em casa, eu não sou a dona de casa. Todo mundo é dono de casa também. Então, desde a minha bebê, que ela que joga o lixinho que tá sujo, ela vai e joga. Desde o meu filho, que faz a comida dele, que joga o lixo central. Então, assim, existe toda essa organização. Desde o meu marido, que ele lava a louça. E eu cozinho, ele lava a roupa, eu arrumo a casa. Então, há um compartilhamento. E aí, no livro, ele ensina sobre isso. Sobre controle financeiro minimalista. Olha, eu fiz uma reportagem muito bacana com um cara de São Paulo, né? Do Jornal de São Paulo. E a gente estava falando sobre minimalismo na educação financeira. Porque, assim, meu marido trabalha com informática, né? A gente tinha planilhas. Então, planilhas de gastos. E a gente tentava seguir aplicativos. E aquilo dava um trabalho tão grande. A gente só via que no final do mês tinha se ferrado, né? Que tinha passado do que a gente tinha planejado. E aí, eu conto tudo isso no livro, né? Sobre como que a gente se organiza financeiramente com o dinheiro. Então, eu não tenho cartão de crédito, não sei quantos anos, né? Que a gente não tem cartão de crédito. Então, tudo a gente usa dinheiro. Vocês compram passagem para viajar, como é que vocês conseguem fazer essa mágica? Conta pra gente aí. Gaste menos do que você ganha, que você vai conseguir fazer muitas coisas. E ao longo do tempo, a gente tem essa filosofia conjugal, né? De termos dinheiro. Eu fiquei curioso agora com uma coisa. Vocês estão com residência em Portugal, né? Vão viajar. Agora. Cadê o motorhome de vocês? Nós vendemos. Nossa. Super barato. Eu ia fazer uma proposta. E foi super barato. Fazer uma proposta. Tem um amigo meu que ele vive dizendo que ao se aposentar, ele vai fazer isso, vai comprar um motorhome e viajar primeiro pelo Brasil, né? É ótimo. É o Rogério. Ontem à noite eu tava com ele lá em casa, eu comentando, assiste amanhã o podcast. De repente tu vai pegar algumas dicas com a Shirlene. Mas isso é muito, muito legal. O outro livro, Shirlene, você tem... Sim, outro livro, esse primeiro livro é um manualzinho, um manual super bacana de movimento de alívio de dores. Eu sou uma mãe fora da caixinha, uma fisioterapeuta fora da caixinha. E aí eu ensino as pessoas a fazer... tô com dor na coluna. Então ela aprende como fazer. Tirar a dor na coluna. Tô com dor de cabeça. Ela vai lá e lê e aprende como se livrar da dor de cabeça. Dando autonomia para os pacientes. Porque antigamente eu vivia na fisioterapia numa outra realidade, que é aquela que
eu proponho em você o alívio da sua dor, né? E aí eu aprendi um outro conceito, que é o que eu gosto de ter, é da autonomia para você. Você tem hérnia de disco, acabou, você vai sempre ter. Você não vai deixar de trabalhar. Você não vai inserir dificilmente você vai emagrecer, dificilmente você vai fazer uma prevenção. Então, eu ensino você a se desenvolver fisicamente. Eu te ensino o que você vai fazer e você repete. E aí esse livro surgiu quando a gente resolveu viajar. Porque como eu tinha muitos alunos, como é que eu ia abandonar uma clínica para viver minha vida livre, né? E deixar aquele monte de gente que eu atendia. Então foi um ideal de deixar alguma coisa para eles não esquecerem o que fazer e tal. Que eu também não era muito da internet. Agora que eu ando produzindo conteúdo, tentando ter... É verdade, isso me remete até a outra conversa que a gente teve. Para quem está entrando agora, né? A Shirlene vai estar viajando, segunda-feira está voltando para a Europa, né, para Portugal. E depois... ela com a família dela, o esposo, os dois filhos vão para a Ásia. E aí eu estava conversando com ela sobre a gente fazer algumas transmissões, né? Lá da Ásia, né? A gente pode fazer isso. Mesmo com a internet ruim aqui de Roraima, dá para fazer. E a Shirlene a gente vai fazer contato quando ela estiver num lugar bacana, exótico, pra gente fazer esse programa, você lá da Ásia e a gente aqui de Boa Vista, Roraima. Só tem que lembrar que são 11 horas de diferença. A gente vai ter que se conectar. Vamos dar um jeito. Isso aí não vai ser problema, não. Como é que você deve ter, obviamente, todo o itinerário, né? Para o continente asiático. Vocês vão começar por onde? Quando é que... assim, nós estamos analisando a questão das passagens, né? Nós estamos organizando para comprar assim que eu chegar em Portugal. E aí nós estamos olhando, se nós saímos de Roma, vamos para Roma, de Roma a gente vai para a Indonésia. Ou se a gente vai para o Egito primeiro, que eu tenho, né, uma vontade de conhecer o Egito. E o Egito é super barato para ficar. E aí eu falei, a gente pode ir para o Egito e depois para a Indonésia, porque assim... alguns países que eu tenho muita vontade de conhecer. E como você falou que eu vou viajar com meus filhos, não dá para ficar mudando toda hora de lugar, porque é estressante para eles. Eles precisam se sentir confiantes em um local, tipo a casa deles, né? Então, assim, quando a gente viaja, a gente passa 2 meses em cada país. Tipo, na Espanha, em Portugal, na França, a gente passa 2 meses. 1 mês, no mínimo. Mas o nosso normal são 2 meses. Se não é aquela viagem rápida de chegar, conhecer, tirar uma foto, faz uma selfie e vai embora. Vocês chegam e se estabelecem ali, né? Nosso primeiro objetivo era dar a volta ao mundo de navio. São 6 meses, isso é bem legal. Só que é mais para Instagram, para dizer que você foi em 56 países. Você faz aquela parada tática ali, né? Só vai no posto, passa meia hora e volta. Eu falei, não, eu pretendo viver muitos anos da minha vida, então eu quero conhecer o mundo na sua realidade. E a gente vai ficar na casa de nativos. Então a ideia é Europa, diretamente para Ubud. Já assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Não. Da Julia Roberts? Não lembro. Acho que não lembro. Então assiste. Assim, Comer, Rezar e Amar. Ela tirou um tempo sabático, ela foi meio que demitida. Situação crítica, né? Relacionamento rompido. E ela decidiu fazer outra coisa da vida dela. Pelo um tempo sabático. Não sei se ela tirou 3 meses, 6 meses, eu não lembro. Então nós vamos para Ubud, a mesma cidade que foi gravado lá. E eu gosto muito desse filme. Então nós vamos para Ubud, ficamos lá 2 meses. De Ubud nós vamos para o sul da Tailândia. Passar também uns 2, 3 meses. Acho que são 3 meses no sul da Tailândia. Não, 2 meses, porque o meu aniversário eu quero passar lá, que é 20 de dezembro. E aí de lá nós vamos pro Vietnã. Aí no Vietnã a gente mora 2 meses também. Sou louca pra conhecer o Vietnã, gente. Tá me dando inveja. E do Vietnã a gente vai pro sul pro norte da Tailândia. Ficar numa ilha chamada Koh Noi, que é uma ilha paradisíaca, assim, que os amigos que eu conheci na Índia moraram lá durante 3 anos e meio. E foram eles que me disseram o que nós vamos fazer, porque nós acompanhamos a época de chuva. Para cada país tem os seus temporais de chuva na Ásia, né? Então a gente vai fugir da chuva da Ásia. Então você falou aqui um dado interessante, né? Que vocês vão ficar... Tá com frio? Tô com frio. Tá bem ali o controle. Desculpa. Aumenta um pouco a temperatura, por favor.
você mencionou aqui que vocês vão ficar na casa de nativos, né? Uhum. Ou seja, vocês vão estar na casa, né, de pessoas que são daquela localidade. Não vão para hotel. Não. Seria... E isso vocês conseguiram já a partir dessa viagem que vocês fizeram para a Índia, né? Fizeram amizades e tal. Você não tem uma certa preocupação com a segurança de vocês, das crianças? Eu sei que são perguntas que as pessoas que estão nos assistindo devem... Nossa, como é que você sai aqui do Brasil, no teu caso de Portugal, já é um pouco mais perto, vai ficar na casa de um desconhecido? Como é que funciona isso? Como é que você encara isso? Não é casa desconhecido. Tipo, você não foi lá no hostel nosso? Sim. Então, eu sou nativa, sou roraimense. Então, eu tenho uma casa que compartilho. No Book... É bem familiar, né? Totalmente. Nesses aplicativos de aluguel... Pode falar que o nome deles, os aplicativos? Pode, sim. Booking e Airbnb. Você entra no Booking, no Airbnb, você coloca lá a data que você vai, o tempo que você vai ficar. Como a gente vai ficar um mês inteiro, muito mais barato, né? Você coloca lá, você vai pagar bem mais barato. E aí, não, eles são os donos de lá, mas é tipo um hotel, um semi-hotel. Uhum. E os ambientes são compartilhados. Por que eu gosto de ir para ambientes compartilhados? Primeiro que você conhece muita gente. Durante o mês aparece gente do mundo inteiro. E é super seguro. Nós já praticamos até Couchsurf, já ouviu falar? Tem um aplicativo que você viaja de graça, você fica hospedado na casa das pessoas de graça. Sério? Sério. E conheço muitos viajantes que fazem, nós já fizemos isso. O que precisa fazer? Só entrar no aplicativo e se cadastrar. E aí você dorme na casa das pessoas na intenção de você também receber outras pessoas, entendeu? Entendi. E a troca é muito grande, a troca é enorme. E você pensa que você vai ficar em um local de pessoa pobre. Não tem nada a ver, é a troca de experiência. Viajante protege viajante. Então, é verdade, assim. Principalmente viajante com família. E os meus bebês, assim, né? A minha bebê e o meu mais velho, se eu chamar de bebê, vai ficar bravo. Eles são totalmente cativantes, simpáticos. E todo mundo quer por perto. Mas nós vamos ficar nesses hostels, né? Nesses locais que nativos cuidam. Eu não gosto muito de hotel, até falar, porque nós somos vegetarianos, quase veganos. Então, eu não tenho possibilidade de comer em todos os restaurantes. E também não tenho dinheiro para ficar comendo todo dia fora, né? E, quer dizer, eu tenho, mas eu decido também não comer todo dia fora. E aí eu gosto de cozinhar. Então, nesses locais eu posso cozinhar à vontade. E aí junta uma coisa com a outra. E é mais barato. Vegetariano quase vegano. Explica aí qual a diferença de vegetariano para vegano. Vamos lá. É bem simples. Ambos não comem animais. Nem de carne branca, nem de carne vermelha. Peixe, frango, zero. Nem camarão. Todo mundo pergunta, mas nem camarão? Não, nem camarão. E vegano não come nenhum tipo de derivado de animal também, como mel, ovos e leite. E vegetariano come derivados. Tipo, é mais sociável, né? Eu costumo brincar que eu sou uma vegana sociável. Aqui em casa eu pratico o veganismo e socialmente eu acabo comendo pizza com queijo, né? Tapioca com queijo. Nesse caso, o queijo é feito do leite, o leite vem da vaca, não entendi. O vegetariano se restringe, no caso, como você falou, a animais, né? Vivos, carne. E aí o vegano vai além de não também comer isso, também se estende aos derivados, tipo como eu falei com o queijo, né? Que é feito do leite e tal. Isso. Entendi. Você conta mais alguma coisa pra gente, alguma curiosidade aí? Você quer falar de algum assunto específico? Eu também pergunto muito, falo muito. Eu Fica adoro. à vontade. Não, eu adoro falar, assim. Eu não sei, eu queria saber de nós, roraimenses, né? Poxa, será que você quer acompanhar essa viagem, né? Será que você quer saber? Porque eu vejo que quando eu falo que vou para a Ásia, para o Vietnã, as pessoas já pensam em guerra. Eu falei, gente, a guerra foi muito tempo atrás. Quando, assim, para nós brasileiros, principalmente, quando você fala em Vietnã, você já lembra a guerra. Os filmes de Hollywood, a guerra com os Estados Unidos. É inevitável falar Vietnã. Você já lembra logo daquela cena de bomba, explodindo tudo. Então, assim, as pessoas falam, mas por que você vai no Vietnã? Né? As pessoas ficam meio que... Nossa, e aí eu fico me questionando, será que as pessoas vão ter
o anseio de, né, explorar um pouco, de conhecer um pouco, como eu estava falando, uma pessoa real, levando pessoas, mesmo que virtualmente, para conhecer isso, será que as pessoas elas vão se interessar? Tipo, você se interessaria? Eu acho legal, até tive a ideia, né? Comentei contigo anteriormente, comentei aqui, de repente a gente fazer algumas inserções no nosso podcast, né? Depois que você já estiver lá pelo continente asiático, né? Para mostrar pra gente, né? Você é daqui, é Makushi, né? Como a gente costuma falar aqui. E eu acho muito legal, né? Você ir a alguns lugares por meio de outras pessoas, né? Ver pelos olhos de outras pessoas, estar lá, eu achei muito legal. Já fica aqui o convite para a gente fazer essa interação Brasil-Ásia, né? Brasil-Ásia, olha que legal, gostei. Você fica quanto tempo lá na Ásia? Vocês ficam? Nós vamos ficar 10 meses lá. Nossa, quase um ano. Uhum. Aí nós voltamos para Roraima, que minha família é daqui, quero que meus filhos também se relacionem com meu pai. E aí a gente passa 6 meses aqui, em Roraima. 6 meses ou mais ou menos, na verdade a gente também é bem flexível, né? Não tem muito... eu costumo... Todo mundo acha que quem é nômade não tem rotina, né? Todo mundo acha que é uma coisa muito bagunçada. E não tem nada a ver. Eu tenho uma rotina bem certinha, só que ela é flexível. Eu não acordo às 8 horas da manhã. Acordo 8h10, 8h12, 8h11, 6h42, 6h53, assim, né? Eu desperto. Quer dizer que eu não acordo, eu desperto. Quando meu corpo fala, você olha aí e você acorda. E aí tem todo o desenvolvimento familiar, né? Também gosto que meus filhos acordem quando o corpo deles fala. E aí vem o preparo dos alimentos, né? O desenvolvimento do dia, o que vamos fazer hoje. E que também tudo é muito flexível. E o legal da rotina flexível é que você respeita o seu corpo. Porque eu não durmo às 9 horas da noite. Eu não durmo às 10 horas da noite. Eu nem vejo o relógio quando eu vou dormir. Porque não me importa. Eu durmo. O sono chegou, vai pra cama. Eu durmo quando eu tô com sono, eu como quando eu tenho fome. E isso é liberdade. Porque as pessoas pensam que é só a liberdade financeira, de você não precisar trabalhar, né? Mas não é isso. É uma liberdade de você viver. Quando o seu corpo realmente quer fazer alguma coisa. E é uma indagação que as pessoas falam assim pra mim, a respeito da educação domiciliar, né? Mas como que você vai criar seu filho assim? Ele precisa de regras. Eu falei, tá, ele tem regras de estudar. Mas tem dia que ele estuda 10 páginas. Tem dia que ele estuda 20 páginas. Tem dia que estuda 1 página. Você não sabe o que isso transforma na mente do ser humano. Já vi um artista, vamos dizer, um Beethoven da vida. Ele toca piano, ele toca piano, ele toca piano, ele dorme, ele faz outras coisas. Passa 1 mês, passa 2, de repente surge a melhor nota, a melhor música. E porque ele não tem a obrigatoriedade de fazer algo, ele não é induzido. Então, num contexto educacional, isso funciona super bem. Super, super bem. E um dos questionamentos muito engraçados que eu tive, falei, mas você tem que preparar seu filho para o mercado de trabalho. Falei, bom, primeiro que vai demorar muito tempo para ele ir no mercado de trabalho. Segundo, e se ele for o empresário, o dono, né? Por que ele tem que ser o funcionário? Então, é uma questão muito cultural. E o homeschooling, ele te dá isso. O que mais a criança gosta de fazer. O que mais ela gosta de se desenvolver. E você tem toda aquela paciência, sabe? De exatamente entender o seu filho. Um exemplo, meu filho é muito engraçado. Ele estuda assim, ó. Quando que ele vai poder estudar assim numa escola regular? Ele ama música. Então, eu gosto desse tipo de vivência, né? Não sei se vai dar certo, mas também não me preocupo, porque tem tanta gente que estuda direitinho, certinho, não dá legal. certo também, né? Não gostei dessa frase. Eu não sei se vai dar certo, mas também se não der, não tem problema. É legal. Acho que é isso mesmo. Bom, Shirlene, a gente agradece, né, a tua vinda aqui.
A gente hoje, inclusive, está fazendo um programa num horário não usual, em razão da agenda da Shirlene, né? Ela fez contato com a gente, era para ter vindo antes, mas nós estávamos passando por uma mini reforma aqui no sindicato e não foi possível a gente trazê-la antes. E como ela já vai viajar segunda-feira, a gente encaixou, né, o podcast para hoje, às 10 horas. Normalmente a gente faz à noite e a gente teve que fazer essa adaptação. É uma pena que a internet não colaborou hoje, a gente teve várias quedas de internet, mas eu acho que o papo foi bacana, eu gostei muito. Que bom. Acho que a gente vai fazer contato com você quando você estiver pelo mundo. E quando retornar ao Brasil, nos dê a honra, né, de voltar aqui no podcast Tá na Escuta para você falar, né, novamente das suas experiências. E fica à vontade, quer passar algum recado, alguma mensagem. Eu queria convidar todo mundo para acompanhar essa viagem no Instagram. Eu ainda não sei bem como eu vou poder publicar isso, mas que as pessoas possam me fazer perguntas. Porque como a gente está aqui agora, né, eu consigo entender o que as pessoas querem saber. E aí poder ajudar as pessoas também a se libertarem de muitas pequenas prisões mentais, né? E é legal. Eu adoro fazer isso. E agradecer, muito mesmo. Qual é o teu Instagram? SHI de Xi, _Moreira. Pronto. A gente faz essa transmissão aqui ao vivo e vai estar disponível no canal do YouTube do nosso sindicato, né? Sindicato dos Policiais Civis, na íntegra. E a gente vai ter os cortes publicados no nosso Instagram depois. E a gente vai colocar lá o teu Instagram para que as pessoas possam te seguir, literalmente, né? Agora a gente fala de seguidores. Tem até um pouco relação com os indianos, né? A gente fala de seguidores e tal. Mas é o termo adequado, né? Sigam a Shirlene, que vai ter muita coisa bacana para conhecer, muitos lugares, né? Experiências diferentes. Shirlene, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Tá? Boa viagem para vocês, que Deus os acompanhe. Tenha uma boa estadia na Ásia, né? 10 meses, uma viagem longa, mas vocês já têm digamos assim, são experientes, né? Já viajaram bastante. E, enfim, quando você retornar, a gente está aqui de portas abertas para te receber novamente, tá bom? Obrigada. Bom dia para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.